Pode ficar de pé. Eu falei que hoje nós estamos estudando alguns livros da Bíblia para fazer referência à série sobre a graça de Deus. Amém? Graça de Deus. Eu falei que nós hoje veríamos o maior conflito de dois, não vou dizer, no mundo não fala, tem dois cachorros, briga de cachorro grande. Aqui é briga de ovelha grande, gente. Duas ovelhonas, que foi Pedro e Paulo, meu Deus. E aí foi uma coisa, isso está lá em Gálatas capítulo 2, versículo 11. Nós vamos estudar aqui isso, tendo referência ao que nós estamos vendo, que é uma série sobre a graça de Deus. Amém. Diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, Paulo está dizendo, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Diga medo. Diga lei. É o que a lei faz com a gente. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, eu vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, diga a verdade do Evangelho, disse a Cefas, gente, Cefas é Pedro, tá? Na presença de todos, o negócio foi assim, na arena. Se sendo tu judeu, Pedrão, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem agora como judeus, né? Viverem como judeus. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Diga comigo, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em quem, gente? Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Diga comigo, por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores? Dá-se-á o acaso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. E olha o cara aqui, Paulo era um cara que conhecia a Bíblia, a lei toda. Pensa, um homem da lei. Morri para a lei a fim de viver para Deus. Diga assim, morri para a lei com o propósito de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está dizendo, não anulo a graça de Deus. Diga assim, eu não anulo a graça de Deus. Espero que assim seja. Pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Que coisa. Vamos orar? Bote sua Bíblia na cadeira. Senhor, fala conosco, Senhor. Traz sabedoria, Pai, do alto, Pai. Usa a boca do pregador, Pai. Que a tua palavra fale muito mais alto que a voz de um homem imortal. Deus, tudo que acontecer de bom aqui veio do alto, fruto da tua graça, e o de errado veio do homem, de mim, Senhor. Por isso, Pai, não eu, mas Cristo pregue em mim, Senhor. Não eu, mas Cristo fale a nós, Senhor. Repreende toda a obra do inimigo, Pai. Repreende toda distração, Senhor. Toda agitação, toda ansiedade, toda confusão, Senhor. E que o teu Espírito seja, Senhor, ó Deus, um manto sobre nós. Manto de graça e revelação nessa manhã, eu oro com fé em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Essa mensagem ela é muito simples
e ao mesmo tempo muito profunda. O que é a graça de Deus? Graça é o resultado da revelação da gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Amém? Você pode repetir isso? Diga comigo. Graça é o resultado da revelação da gratidão por aquilo que Ele fez por mim. Quando você decai da graça, você deixou de ter revelado o quanto Ele te amou, aquilo que Ele fez por você. Esse Davi, apesar de ser um grande pecador, foi um grande perdoado. E foi o homem segundo o coração de Deus, porque Deus não vê o exterior, vê o interior. E não é o quanto você pecou, mas o quanto você se arrependeu. E Davi era um cara quebrantado. Em Salmo 63:13, não precisa abrir, ele diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Amém? Diga, Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Antes de eu continuar aqui, eu queria te mostrar algumas passagens para você entender do que é a lei e do que é a graça. Nós temos falado, né, que a base do nosso relacionamento com Deus não pode ser aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu não posso estar num tribunal de julgamento o tempo todo, porque se eu estiver, quem estará lá é o acusador, que nos acusa de dia e de noite, diz em Apocalipse, que é Satanás. Então eu não posso ter esse sistema religioso, que é um sistema demoníaco, essa religiosidade, onde eu preciso ter regras, onde eu preciso ser aceito, onde eu olho para mim, eu me examino para ver e saber como Deus está se relacionando comigo. A base do meu relacionamento com Deus não sou eu, não é você, é o que Ele fez na cruz por mim. Amém? O sacrifício dele foi completo, foi íntegro, suficiente. Algumas pessoas falam, pastor, para me salvar, não é para se salvar só. O que Deus fez na cruz é suficiente para a sua salvação e para a sua santificação. Diga assim, o que Jesus fez na cruz por mim é suficiente, é completo para a minha salvação e para a minha santificação. Salvação é um ato imediato. Salvação é você sair do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você sai da morte e vem para a vida em Cristo. Amém? Essa é a salvação. É uma coisa, num piscar de olhos, se aceitou Jesus, você, pum. Todo aquele que crê e foi batizado será salvo. Amém? Agora, a santificação não é um processo contínuo. É desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Tem um exemplo razoável, por exemplo, uma sala sem ar-condicionado. No dia que o rapaz foi lá e instalou o ar-condicionado, pronto. Agora você passou a viver numa sala com ar-condicionado. Sempre que você ligar, né, vai estar fresquinho. Agora, aquele ar-condicionado vai precisar de manutenção, não é? Na verdade? Esse exemplo não é tão bom porque nós crescemos em Cristo. O ar-condicionado não cresce, vamos dizer assim. Mas então, por isso que tem a ceia, que é uma manutenção, a nossa santificação. Então, a gente pensa que a graça, que é o favor imerecido, é só para a salvação. E esquece que é para a santificação. Na questão de eu me tornar uma pessoa melhor, mais santa, aí não, aí eu preciso fazer isso, fazer aquilo outro. Se eu não fizer, eu preciso me comparar bastante. Então, isso está errado. Então, vai comigo agora em Gálatas 3, aí do lado, versículo 23. Isso é muito importante para que você possa entender o que nós temos falado. Olha o que diz. A tutela da lei é para nos conduzir a Cristo. Na verdade, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo. Olha só. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Glória a Deus. De maneira que a lei nos serviu de aio, diga aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. É uma passagem, é um rito de passagem, uma condução, como um ônibus que você pegou para vir para cá. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio.
Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo, vos revestistes. Amém? Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Olha aqui, gente. Eu já ensinei isso para os irmãos, mas talvez você esteja vindo aqui pela primeira vez ou não tenha ouvido ainda. Mas essa igreja é uma igreja que toma banho, eu creio, todo dia. Amém? Quem toma banho todo dia? Glória a Deus. Quem pode levantar o braço com autoridade e falar, tá tudo bem aqui? Fala, tá tudo bem por aqui. Aí o irmão vai falar, é mesmo. Cuidado se o irmão falar meio assim, amém. Já sabe que ele está aprendendo a respiração, é brincadeira. Então, amados, também uma outra questão de higiene pessoal. Quem que, assim, escova o dente todos os dias? Ih, teve um lamentando ali. Ali. Escova o dente todos os dias, aleluia, glória a Deus. Eu sei que o fio dental a gente já está na prova, mas assim, fio de dente, escova de dente, todo dia, aleluia. Amém. Agora só para os adultos, quem tem mais de 18 anos, vamos considerar. Né? Quem aqui gosta de tomar um banho antes de dormir, como eu, assim? Aleluia, aquele banho gostoso, né? Agora, quem aqui, quando dá 9h30, 10 horas, toca o telefone? Alô? Já está casado, com filho. Quem está falando? Oi, filho, é a mamãe. Quero saber se já tomou banho hoje. Tomou banho hoje? Já tomou banho? Já, mãe, já. Ah, bom, hein? Então tá, tchau. Amanhã eu ligo de novo. Aí também liga para escovar o dente. Já escovou o dente? Não escovou? Vai escovar agora, menino. Ô, mãe, eu já estou com 45. Agora, menino. Tem alguém aqui que depois dos 18, é perigoso essa idade. A mãe liga, a mãe convoca para escovar o dente e tomar banho? Deve ter alguém aqui. A sua mãe liga para tomar banho? Ah, você, não, mas a sua mãe não liga mais não, né? Né? Cuidado, que assim, no sonho, e sonha com a mãe, assim, escovar o dente. Por quê, queridos? Agora, quem aqui, quando era pequeno, a mãe mandava tomar banho? Hã? Natan tá desfrutando ali. O que você está fazendo aqui, Natan? Você não está lá. Né? Quem aqui, a mãe falava, escova o dentinho, filho? Quem aqui? Então, vou te explicar o que é aio. Na verdade, é uma passagem. Você vivia na lei. Qual era a lei? Tem que tomar banho, tem que escovar o dente. Quem viveu nessa lei a vida toda? Quem está liberto dessa lei? Aleluia. Quem toma banho por prazer agora? Aleluia. Quem escova o dente fala, que delícia. Quando tem aquela carne, passa o fio dental, sai aquela carne, aquele cheiro ruim, fala, é de Deus. Amém? Antes era uma lei, agora é uma graça. Entenderam a diferença? A lei, ela serve para te levar de uma regra, o qual você nem tem a revelação do porquê, mas você tem que obedecer para não, né? E aí de você se não obedecer, se não tomar banho, né? A vara desce, não é? Se não escovar o dente, esse é o sentimento. Se eu não fizer, eu vou ser corrigido. É o tempo todo. Então, a lei é um tutor. É o aio. Te levou para Cristo. A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. O fim da lei é obediência. Jesus disse, eu vim para cumprir. Então, você não precisa mais. Por quê? Porque hoje, para você diga assim, eu tomo banho pela graça. Amém, gente? Você dá tanto valor à graça que quando você sai, você não tem lugar, você tem que pagar para tomar banho pela graça. Né? Não é verdade? Olha o valor que você dá. Diga assim, é uma necessidade. Amém, gente? Escovar o dente, tomar banho, outras coisas mais, né? Então, quando você sair dessa série, dessa mensagem, talvez já tenha acontecido, alguns doutores da lei vão tentar anular essa mensagem na sua vida, da graça. Mas Paulo, ele estava andando na revelação que Deus deu a ele. E não foi pouca coisa não, gente, foi Pedro.
Teve uma atitude que ele falou, peraí, aquilo que eu estou vivendo, que o pastor me ensinou lá na série sobre a graça, né? Aquela alegria de servir a Deus, pregar para todo mundo na rua, orar e não conseguir nem parar, de tão gostoso, estou orando, aquela coisa maravilhosa de andar com Deus, Deus está no meu pensamento o tempo todo. Estava muito bom, de repente chegou alguém na rua, um pastor, alguém, um líder religioso, alguém falou, não é bem assim não. Negócio de ficar na graça, tudo é pela graça, né? Não é bem assim não. Você já fez isso? Ai, isso ainda não. Então, pronto. Aí a pessoa sai assim, ó. Não quero mais orar. Não sei nem se eu vou ao culto hoje. Por quê? Por quê? Tem muita gente na igreja fazendo o papel de acusador. Cuidado com esse tipo de pessoa. Essa é a voz do inimigo. Voz de acusação é a voz de Satanás. Porque ele é o acusador que nos acusa dia e de noite. E eu não sei se você é como eu não fico ouvindo a voz assim, ó. Você fez isso! Não. Às vezes eu ouço aquela... A gente tem aquela voz na alma, no coração, que o inimigo sopra, mas às vezes ele usa um irmão também de carne e osso. Amém? É verdade, gente. E vem sutilmente. A acusação é sutil, né? Você já vê como é no tribunal? O advogado faz uma coisa e todo mundo... acusou certinho. Ele faz com uma sutileza que fica subentendido que aquela pessoa está condenada, que ela deve ser condenada. Ele não fica uma coisa forçação de barra, o inimigo também não. Então, na verdade, o que eu tenho visto é que Satanás tem tentado atacar você na sua mente, a nós, talvez como nunca. Sabe por quê? Para te aprisionar no regime da lei. Ele sabe que se você se libertar da lei, ele quer fazer você pecar. E aí ele sabe, está na Bíblia, que a força do pecado é a lei. Lembra da não toque, tinta fresca, não coloque a mão. Lembra? Lembra disso? Não pense no Mickey Mouse agora, não pensa. Não pode pensar no Mickey Mouse. Já sei que você está pensando. Né? Quem começou a ver umas orelhas pretas assim, já, igual a minha, aqui na minha mente? De repente, gente, não queria pensar, está proibido, mas a força da lei é o pecado. A força do pecado é a lei. Pastor, você me induziu. Sim, mas a lei faz isso, ela vai te induzir a mostrar quem você é. Se você ficar olhando para quem você é, você está perdido. Você está perdido. Você vai ficar mais preso ainda e não vai se santificar. Não, é só para salvação. Eu vou ser um crente miserável, vou viver uma vida cristã pobre, cheio de pecado, mas eu estou salvo. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu vim para que tenham vida, Jesus disse, vida em abundância. Do seu interior fluirão rios de água viva, água limpa. Pessoas vão beber na tua fonte. Que história é essa? Está uma coisa errada. Por exemplo, se você construir uma gaiola para prender um animalzinho, vamos supor que você comprou um porquinho da Índia. Aí você viu que ele arrebenta a gaiolinha. Toda hora ele consegue sair da gaiola. Mas você quer que ele fique preso na gaiola. Você quer que ele saia quando você deixar. O que você vai fazer? Reforçar a gaiola, não é? Trocar a gaiola. O inimigo, na verdade, assim, eu sei que você não é um porquinho da Índia, me desculpe aqui, mas é só o inimigo, ele quer você nessa gaiola. Ele quer que você fique aprisionado na lei. É crente? Tá bom. Perdi a salvação. Mas enquanto ele viver aqui, ele vai viver uma vida miserável. E quem for do mundo olhar para ele vai falar, eu não quero ser crente, para ser igual a ele, estou fora. Cara cheio de regra, cheio de lei, não dá um sorriso, todo religioso, vive acusando os outros, chega no ônibus e fala, você não é isso, você não é aquilo. Aí se encontra com outro, qual é a sua igreja? E lá faz o quê? Aí já começa a acusar. Né? Vive no regime da lei. O diabo adora isso, é isso que ele quer, porque essa pessoa ela vai afastar. Então a lei é uma prisão nesse sentido. Já pensou que inferno seria tua mãe te ligando todo dia, 4 vezes por dia para você escovar o dente? Você não trabalha lá fechando o negócio, minutinho, sou eu, já escovou. Mãe, estou fechando o negócio aqui, mãe. Já pensou? Né? Que coisa, que vida que seria. Mas a mãe foi uma benção no tempo dela, né? Agora você tem que honrar a mãe porque casou, amém? É diferente. Então o diabo ele faz isso, ele sabe que se você andar na graça, a graça é uma pessoa, é Jesus, ele vai expulsar, a graça vai expulsar ele de perto de você. E como é que ele vai ficar falando no teu ouvido como ele tem falado? Como é que o urubu vai pousar e defecar na sua cabeça, como muitas vezes ele tem feito? Não vai. Se você está cheio de Jesus, ele não vai, na verdade. Por quê?
Até como já foi falado aqui, a gente já tem visto isso. O que é? As trevas, na verdade, não existem. As trevas, na verdade, é a ausência de luz. Jesus não é a luz do mundo? Se tem luz, tem trevas, gente? Então, o teu problema não é as trevas, o teu problema é a falta de luz. Falta de oração, de leitura. Ah, é lei. Não, é questão de luz, gente. Iluminou, né? É questão da gente estar sendo iluminado por Deus. O inimigo sabe qual é o local que Satanás foi expulso e foi permitido ele permanecer até que ele for lançado no inferno. Qual é o local? Nas trevas, no oculto, no escondido. Ninguém vê nada nas trevas. No regime da escuridão, no mundo espiritual, as trevas não é necessariamente apagar a luz, gente. As trevas é um estado espiritual da pessoa. Estão entendendo o que eu estou dizendo? As trevas é quando você é convencido de que Deus não te ama. Então, é um estado na sua mente, no seu coração. Então, se eu começo a não ter fé em Deus, no que Ele fez por mim, eu começo a me afastar da luz. E quanto mais eu me afasto da luz, mais eu ando em trevas. Quanto mais eu ando em trevas, mais vulnerável eu estou à voz de Satanás na minha cabeça. Acusando, falando mal. E você fica ali naquele momento horroroso. Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo 17. Vocês estão conseguindo compreender o que está sendo dito? Ainda vou para o conflito aqui ainda de Paulo e Pedro. Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19. Diz assim. Por quê? Romanos é para trás. Romanos 5, 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, diga eu recebo, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Diga comigo, abundância da graça. Diga mais uma vez, abundância da graça. É a escassez da graça que está escrito ou é a abundância da graça? Então tem alguma coisa errada. Diga comigo, abundância da graça e dom da justiça. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre alguns homens, não, sobre todos os homens para justificação de vida. Diga, eu sou justo. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu falo assim, eu estou do lado de um justos. Fala, seu nome devia ser Lucélia Justos. Justíssimo. Mas você não é justo por aquilo que você é, nem por aquilo que você faz, por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez. Amém? Gente, quando alguém fala, eu não acredito nesse negócio de Adão, não. Eu não acredito que eu agora sou pecador. Você está na igreja, eu não sou da igreja. E eu sou pecador porque um camarada só. Você acredita nessa história de Jardim do Éden, que uma pessoa pecou, agora todos... Eu falo, acredito, você já acredita também. Já que você não acredita nisso, eu quero dizer para você, se um pecou e todos, então você pode acreditar também que um, por causa da atitude de um, todos vamos devolver, todos serão salvos. Amém? Não é tão difícil entender, né? Se um só, como é que pode? Então, o segundo Adão, ele veio e resgatou. Não é tão difícil, você pode começar a evangelizar por esse assunto, né? Jesus foi o segundo Adão, e vai lá e mostra para ele e tudo. Porque tem gente que fala também, como é que pode? Eu estou cheio de problema e por causa do sacrifício de um eu vou ser salvo? Exatamente, como diz as Escrituras. Agora, olha aqui, gente, por favor. A Bíblia fala, por causa da ofensa de um, a morte reinou. Muito mais os que recebem. Tem gente que fala assim, uma vez chegou um irmão para mim, falou aqui na igreja, ele andou com a gente um tempo, ele é de outra igreja, mas não está aqui conosco, já tem uns anos. Pastor, você é um conquistador. Eu falei, legal isso. Mas eu vi que eu não sou um conquistador, eu não conquistei nada. Eu só recebi aquilo que outro conquistou. Amém? Eu sou um vencedor porque eu recebo a vitória. Amém?
Diga assim, no reino de Deus, a vitória não se conquista, a vitória se recebe. Diga, eu me apodero dela. Gente, é uma coisa interessante, vocês estão conseguindo pegar aqui, olha, dizer, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Tem duas coisas que você precisa aprender a receber. É a abundância da graça, é demais, você não merecia, com certeza não era para você, não era para mim, a gente merecia ir para o inferno, mas você precisa aprender a receber. Aí alguém fala, não, você não orou essa semana, você não merece. Você não fez por onde? Você... Né? Não. O quê? Está na igreja 3 meses, não parou de fumar e diz que está cheio da graça de Deus? De jeito nenhum, tem que primeiro parar de fumar. Não me entenda mal aí, pessoal, na internet, achando que eu estou pregando aqui que todos os crentes na igreja fumam. O que eu estou dizendo é o seguinte, gente, é que a gente coloca regras. Aonde está na Bíblia que a pessoa... Eu vou até aqui exagerar, como eu vi o pastor Luiz da Videira de Goiânia falar. A pessoa está usando droga, usou droga, está no inferno. É assim que ela se sente, é assim que o diabo se sente. Está na igreja, caiu usando a droga. Gente, a graça não é provisão para pecar. Só que, quando o diabo consegue jogar uma pessoa de novo naquela jaula da lei, quando ele volta para ali, eu não dou muito tempo ou pouco tempo para essa pessoa se afastar da igreja. Porque ela cai debaixo de acusação. Quantos crentes? Eu sei como está a sua vida espiritual, eu sei, sabe como? Como quanto você está vulnerável à acusação agora. A Bíblia fala que acusação há contra os eleitos de Deus. É Deus quem o justifica. É Deus. E olha para o irmão e fala assim, é Deus. Fala, não é Dilma, não é Obama. É Deus. Amém? Que acusação há contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Amém? É Deus. Fala para o irmão e fala assim, bem te dá, fala assim, foi Deus. O que eu posso fazer? Foi Deus. Por que ele me amou? Eu não sei. Pergunta para ele. Eu sei que ele te ama. Não tem explicação. Amém? Aleluia. O João Gabriel chega, pai, por que você me ama? Eu falo, não sei, eu te amo, filho. Sou apaixonado por você, minhas filhas. Todo dia eu te amo, beijinho e tal. Fazer o quê? Né? Amém? Então, o que você precisa é receber. O problema da igreja é que a gente não recebe. Você está conversando mais do que o diabo do que com Deus. O diabo, não, você não pode receber, não. Você tem que botar na cara dele o papel assim, eu recebo, pá, sai para lá. Amém? Glória a Deus. Mas olha só o que você recebe. Abundância da graça e o dom da justiça. Meu Deus. Meu Deus. E ele diz assim também por um só ato de justiça veio a graça e serão feitos justos. Quem recebe aí? Amém? Tem gente que ainda não recebeu, eu sei. Tem gente que assim, tem 100% de recebimento. A gente está nos 40%, falta 60%. 60% é lei, 40% já recebeu. Essa é a sua vida espiritual. Eu sei. Por quê? Porque a graça de Deus já está 100% sobre você. Você já está cheio do amor de Deus. Amém? Só que a gente não tem a revelação. A revelação. Então, o ser humano não usa só parte do seu cérebro? Muito pouco, né? Vamos dizer assim. A gente não tem a revelação, a gente usa muito pouco daquilo que Deus fez por nós, gente. Senão a gente teria que dizer que o irmão que ora e cura enfermo, lá na África e tudo, ele é muito maior do que a gente. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que todos são iguais, que Deus não faz acepção de pessoas. A diferença é que ele tem maior revelação da graça. E quando você vai dormir na casa dele, morar uma semana com ele, você vai ver que ele comete pecados, às vezes, que nem comete. Aí você fala, eu não aceito, não. Como é que pode? Ele impõe a mão sobre as pessoas e ficam curadas. Deus usa esse cara à beça e ele é grosso com a esposa, soltou uma palavra ríspida. Sabe por quê? Porque não obstante o mau comportamento dele, ainda que não foi tratado, ele tem uma revelação da graça para curar. Amém? Talvez não tenha ainda, eu vou falar sobre isso hoje, para falar direito com a esposa. A gente fica doido porque a gente quer lei. A gente quer o cara no sisteminha. Aí vem o outro pastor, Justino, doutor Justino, pastor. Aí ele fala, essas igrejas grandes vão logo acabar, porque eu já ouvi isso, viu, gente? Aí tem cura e tal, aí é mais fácil o Justino pensar assim, isso é tudo do diabo. Aí bota 500 mil pessoas, aí ora, tem coisa do diabo? Pode ter também. Tem coisa errada? Pode ter também. Aqui também pode ter, porque basta entrar eu e você, né, que o ser humano é imperfeito. Mas aí,
Ele prefere crer e ele fica lá na sua... Repare, gente, confiando na sua integridade. Olha o orgulho, isso é muito pior para Deus. O doutor Justino. Mas a minha igreja é uma bênção. Meus 30 membros há 40 anos, que nunca cresceu a igreja, são quase perfeitos. Nós somos de Deus. E tudo é do diabo. Ele fica doido, ele não consegue. Porque os irmãos que têm problema, às vezes em algumas áreas da vida dele, estão fazendo a obra. Mas a obra é de quem, gente? Agora, cada um vai dar conta de Deus individualmente. Isso é outra história. Então, reinarão em vida por um só. Diga assim para o seu irmão, você vai reinar em vida, não é por Jesus e por você. Diga, é só porque ele fez. Não é pelo que você faz. Diga, não é dois. Diga, é um só. Diga, é só Jesus. Amém? Diga para ele, não tem nada a ver contigo. Mais uma vez que ele fala, você vai reinar em vida por um só. O nome dele é Jesus. A gente acha que vai reinar por ele e pela gente. Graças a Deus mesmo. Senão a gente acha, não. Eu também, pastor, eu estou orando 3 horas por dia, estou no coral, estou em 8 ministérios da igreja e agora eu estou me sentindo tão bem, estou reinando em vida. A gente acha que é por causa dele e por um pouquinho da gente também. Mas a minha Bíblia diz que é um só. Um só. Só tem lugar para um. Quando nós lemos, volta para Gálatas 2,16, nós lemos Gálatas 2, lê 16, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. A Bíblia diz que eu vou ser justo, que eu sou justo, sim ou não? Sim, diz ou não diz? Diz ou não diz? Fomos feitos justiça de Deus? Sim. Mas não diz que eu vou ser justo, que eu vou ser justificado pelas obras da lei. Não diz isso. Isso é muito forte. Mas é pela fé. O que é justificação, querido? Pensa aí. Você também tem que pensar, né? Amém? O que é justificação? Alguém pode me dar uma definição? Fazer agora interativo. Vou dar 3 chances só. O que é ser justo? Não, perdão, o que é justificação? Pastor, não vale. Alguém de fora para dentro te tornar justo. Amém. O que mais? Alguém que trouxe, vocês estão muito, alguém trouxe a justiça para mim, para a gente. O que mais? Gente, via geral. Pensa na palavra, no dicionário, não pensa só, né? Já contei a história do elefante, né? Aqui, né? Do Dumbo. O bispo, o pastor chegou lá, foi à escola da igreja, chegou lá, abriu a porta, foi fazer a visita, toda a turma esperando, o bispo, o pastor ia entrar. Aí ele chegou, oi, gente! Qual é o nome daquele elefantão quando ele é grande, todo mundo? Jesus, Jesus. Ele queria ajudar, brincar, falar do Dumbo, né? Vocês conhecem aquele orelhão do Dumbo? Então, o que é justificação? Não precisa ser assim, né? Evangeliquez, não. Alguma coisa que valida um acontecimento, uma atitude. Redimir. Alguém que justifica os seus atos. Então, amém. Só para fazer vocês pensarem um pouco, né? A justificação é feita segundo o seu padrão. Ok? Se eu tentar me justificar segundo o meu padrão, por exemplo, num casamento, vai dar certo? É o que mais acontece, né? Não, mas é blá, 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 blá. Aí tem o padrão dela. Aí nunca se encontra, não é? Quando você levanta uma bandeira, esse não são o motivo das brigas? Nos governos, não é? Cada um se justifica pelo seu padrão. Mas em Deus, a justificação é a ser justificado segundo o padrão dele. E aonde é o padrão dele? Onde é que está escrito o padrão dele? Na Bíblia. Fala, e agora, José? Não muda isso, eu não estou dizendo isso. Repito aqui, ó, ser justificado é você viver, obedecer segundo o padrão dele. Ele é o justo. Ele criou o padrão. O padrão está na minha mão, é a palavra de Deus, ser justificado. Então, a Bíblia diz que era impossível a nós cumprirmos esse padrão. Então, o que a Bíblia diz? Em Cristo,
A lei, pega a sua Bíblia, segura a sua Bíblia. A lei, amém? A lei foi substituída por fé. Amém? Pastor, então quer dizer que tudo que está escrito aqui, eu não preciso viver? Não, você vai viver com fé. Primeiro eu tenho que ter a fé, por isso que a Bíblia fala, a fé sem obras é morta. Não quero deixar você confuso pelo seguinte, olha só. Vem comigo aqui. Deus substituiu. Jesus falou, eu não vim para revogar a lei. Você repara que sempre que a gente prega sobre a graça, alguém fala assim, ó, pastor está querendo mudar a Bíblia, pastor está dizendo que não precisa fazer isso, não precisa obedecer. Falaram isso para Jesus. Falaram ou não falaram? Falou, não, eu vim para cumprir. Só que Jesus cumpriu a lei toda na sua vida física, no seu corpo físico até o final. E nós entramos dentro dele, no sacrifício dele. E essa fé que me faz estar junto com ele como se fosse uma nave, e é uma nave porque nós somos o corpo de Cristo toda a terra, então vai colando no corpo dele, você faz parte do corpo dele, amém? Então você está com ele. É impossível você ser justificado por obras, mas pela fé é possível, amém? Então quando você crê só no sacrifício dele, o que acontece? Você crê, você vai conseguir cumprir a palavra, amém? Amém, gente? Você vai conseguir cumprir a lei. Diga comigo, é impossível eu cumprir a lei sem fé. É possível ou não, gente? Até certo ponto. Só que isso está atribuindo valor e justiça a quem? A você. Só que eu te digo, quando você chegar lá no céu, a sua justiça, o que você fez de bom, para Deus, ó, ele vai falar, filho, você achou que você fez bem até aqui, mas eu te digo, isso tudo deu glória a você, e eu não divido a minha glória com ninguém. Toda glória, olha comigo, se toda glória tem que ir para ele, tem que ou não tem que? Então toda obra tem que ser dele. Porque se for alguma obra sua, você vai ganhar um pouquinho. Tem um troco para você. E é o que a gente quer, muitas vezes. Como é que você vai sair desse culto hoje? Senhor, eu sou um pecador arrependido, toda a glória, eu sou muito grato porque eu não merecia nada, nem merecia estar aqui. Pai, eu não mereço, mas o Senhor é tão bom para mim. Ou você vai sair daqui assim avaliando e dizendo, não, mas eu também sou bom e tudo. Porque depende da forma que você vai sair daqui hoje. Porque a graça de Deus é uma gratidão. Quanto maior aumenta a gratidão, mais você vai ver que você não tem nada a ver com a história. Mais você vai entender que a única coisa, a única lei que Deus requer de você é a fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível. O que eu diga para você, irmão? Você não consegue agradar a Deus. Para de fazer as coisas para agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é através da fé. Fé em quem? No sacrifício de Jesus. Esse é um sistema dentro de nós, né? Na salvação, não tem lugar, diga comigo, na salvação, não tem lugar para a obra humana. Tem ou não tem? Você acha que você foi salvo por alguma coisa que você fez? Isso é fácil pensar, não é? Quem aqui é salvo em Cristo Jesus? Crê que foi salvo em Jesus? Você acha que você fez alguma coisa para merecer a sua salvação? Sim ou não? Então diz mais uma vez comigo, na salvação não há lugar para a obra humana. Pois aqui eu vim te dizer também que na santificação também não. Amém? Para de se sentir inferior aos outros, estão dando fruto, não estão dando fruto. Esse sistema da lei, enquanto você ficar ali, só vai piorar as coisas para você. Você fica igual um vulcão. E você cada vez mais vai querer ser mais certinho por fora. Que coisa louca! Lembra do marido perfeito da semana passada? Você vai ser certinho e por fora todo mundo vai olhar, você está perfeitinho, certinho. Por dentro é um vulcão explodindo alguma hora. Cadê ela, irmã? Brá! Saiu da igreja, rebelde. Por quê? Porque ela fazia tudo, ia lá, buscava o irmão e levava e tudo, e mutirão, pintava a parede, estava em tudo, e falou, eu preciso ser aceito por Deus, eu não posso falhar, e eu estou quase chegando lá. O que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer? Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir em rebelião, em revolta, em frustração. Se você tentar fazer a obra de Deus no seu braço para ser aceito, para agradar, talvez você que está tentando agradar o seu pai que já morreu até hoje. Você tem que entender isso, irmão. Você não vai aguentar. Diga para o seu irmão, você não vai aguentar. Não vai aguentar. Não vai aguentar. A semana que vem é que eu vou então colocar
Queria colocar aquele vídeo de novo da música. Vocês querem ouvir de novo? Acha aí, irmão, aquele do... Mas aí é 2 minutos só, é bem curtinho. Mas eu não vou tirar o púlpito. Eu tenho que tirar o púlpito, meu Deus. Então, olha só, eu deixo para o final, então. Olha só. John Newton foi o homem que escreveu a letra daquela música Amazing Grace, que é a maravilhosa graça. Essa música, como eu falei para os irmãos, quando eu estava na Nigéria, eu comecei a... Nem lembrava da letra, nem lembrava que música era, eu só ficava assim, cantando ela, né? Meu coração. E eu já tinha visto alguns funerais com essa música, tudo, até já pedi para os irmãos que no meu velório vai ser essa. Mas essa música, ela tem um lamento de morte. Porque o autor dessa música, mesmo que a melodia não seja reconhecida que foi ele que fez, e tudo indica, eu creio também, gostei daquilo que o irmão falou, foi os escravos. John Newton foi um cara perverso que parou, um capitão lá da marinha americana, da inglesa, e parou de traficar, se aposentou e falou, agora eu vou arrumar um novo ofício. Começou a traficar escravos, crianças, coisa horrível. E um dia o seu barco foi a pique para afundar, já estava afundando, e ele estava à beira da morte, e ele clamou, Deus, eu não mereço nada. Ele entendeu, por incrível que pareça, o quão ruim ele era, ou você é, ou nós somos, ele ali entendeu. Ele falou, Senhor, me perdoa. Ele começou, me salva. E ele foi salvo pela graça. Então, essa música tem gosto de morte. Essa música fala sobre o fim. Fala, até a letra da música fala, né, até fala depois, né, acrescentaram que quando eu tiver lá 10 mil anos, quer dizer... Então, essa música fala um pouco da nossa passagem. É a música do fim de si mesmo. A música do seu funeral, amém? Todo mundo queria essa música no funeral agora. A morte do seu eu, do seu ego, do seu egoísmo. Se você quiser cantar, junte-se aos sem esperança nesse mundo. Amém? Diga, eu não tenho esperança nesse mundo. Junte-se aos sem esperança nesse mundo que vão se levantar e vão dizer, agora, só a graça de Deus. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Aquele homem, eu estou querendo acabar contigo hoje de manhã. Essa é a verdade. Com seu orgulho, com seus méritos, com a sua religiosidade, com seu achismo. É isso mesmo, com todo carinho e amor. Aquele homem estava naquele barco lá, se achando justo, sei lá o quê, fazendo um monte de coisa errada. Ninguém precisou dizer para ele, ninguém precisou dizer para Zaqueu. Quando Zaqueu olhou para Jesus, ele já começou a restituir. E aquele homem lá, quando ele viu a salvação de Deus, a graça de Deus... E ele fez essa canção, ele parou de traficar, parou de pecar, e ele se tornou depois um grande pastor, amém? A vida dele mudou, porque foi o fim, ali, o fim. E às vezes a pessoa está no hospital, Deus leva você numa crise, Deus leva você numa situação que você não aguenta mais orar por certas situações. A promessa que nunca chega, nem no ano do cumprimento das promessas, a promessa chega. Meu Deus! O problema sou eu, a pessoa pensa, diabo, é mesmo, você é o acusador botando o dedo. Ela está presa nesse sistema, ela chega ao fim, ela chega ao fundo do poço e fala assim, eu não estou aguentando mais. Deus falou, aleluia, era aí que eu queria que você chegasse. Eu não tenho mais nada de mim, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. Então, filho, agora sim, vamos trabalhar? Deixa eu fazer? Aquele homem, ele estava ali lutando com as suas forças, tentando, depois ele falou, deve ter entregou, e foi salvo. Já viu no hospital? Quando... Os maiores milagres são assim, gente. Quando agora o médico fala, ó, agora só Deus. Aí todo mundo... Mas não seria bom? Só Deus? Ué, que maravilha. Fala, ô, glória, agora sim. Diga, agora sim. Mas não é estranho? Imagina, parente, você vai lá visitar, aí todo mundo sai chorando da sala, e o médico fala, filho, agora só mesmo Deus. Você, obrigado, Senhor. Mas o que a gente faz? Estou perdido. Porque ninguém confia em Deus. Mas é verdade ou não é, gente? Eu estou assim fazendo, claro, é uma... Eu entendo também o lado, né? Eu não sei se eu ficaria rindo. Agora só Deus. Eu falar que ótimo. Acho que eu ia chorar junto. Mas assim, eu quero fazer um paralelo a essa questão do hospital, da doença, com a sua vida espiritual. Ali é o lado físico. Tem áreas da nossa vida que a gente fica tentando, fica lutando, fica naquele tribunal com o diabo, fica ali sendo acusado. E tem hora que você precisa jogar a toalha, irmão, e falar, Deus, só pela tua graça, amém? Cheguei ao fim, Senhor, eu não aguento mais, eu me entrego, eu entrego. Aí você vai ouvir que Deus falou para Paulo em 2 Coríntios 12:9, e disse-me, a minha graça te basta,
Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, disse Paulo, me gloriarei mais nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Falta espaço para a graça de Deus na nossa vida, gente. Tem tanta oportunidade, tanta coisa no mundo aí, tanta coisa roubando, né? E Deus quer dizer para você, agora sim, filho, eu vou te sustentar. E no final, toda a glória será minha. E você vai saber que quem fez foi eu. Amém? É isso que a igreja precisa acordar. Nós precisamos acordar para isso. Gente, toda vez que você andar no seu esforço próprio, você vai fracassar. Pode falar isso para o seu irmão? Prega para ele. Toda vez que você andar no seu esforço próprio, você vai fracassar. Nesse sentido, eu creio que você tem que chegar no fundo do poço. Sabe o que é bom o fundo do poço? Sabe o que eu descobri? Quando você chega no fundo do poço, não tem mais lugar para descer, irmão. Glória a Deus, só subir, aleluia. Amém? Fala, Senhor, joga a corda. Ele joga a corda da graça. O elevador da graça. Amém? Mas enquanto você fica nesse sistema, né, sabe, a gente precisa. Você sabia que Deus tem me mostrado isso? Né, em algumas áreas eu já cheguei ao fundo do poço e foi bênção na minha vida. Já chegaram no fundo do poço? Quem já chegou ao fundo do poço? Fala que bênção esse poço. Amém? Sabe por quê? Quem tem água é Ele, quem derrama água é Ele, quem tem o rio é Ele. Agradar a Deus é andar na graça. Se o Senhor não fizer, ninguém mais pode fazer. Amém? Glória a Deus. É isso aí, queridos. Então, para terminar, vou ter que continuar a semana que vem falando dos dois irmãos lá, né? Mas é o seguinte, o que eu quero frisar aqui é que Pedro era um homem que no início da sua conversão, ele teve uma visão, Deus mostrou os lenços caindo com os animais impuros. Se fosse hoje, era um porco, era os animais todos que eram considerados impuros. E Deus, ele olhou e falou, não, Senhor. Aí Deus falou, mata e come. Não, Senhor, 3 vezes. No judaísmo, quando fala 3 vezes, é porque é a ênfase completa da situação. É a palavra final. Igual Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? 3 vezes. Tu me amas? Então, aí Pedro falou, de forma alguma. E na última, Deus falou para ele o seguinte, não chames de impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro estava olhando, pela lei, eles eram impuros, aqueles animais. Então Pedro sabia. Pedro falou, não vou comer, Senhor. Deus falou, mata e come na visão. Pedro sabia que a graça de Deus alcançaria os gentios, alcançaria a gente. Pedro sabia, Pedro estava entendendo que era o evangelho da graça. Aí chega na hora H, Pedro vai, dissimula ali, finge que é judeu, começa a tentar fazer os atributos para cumprir a regra da lei, porque os outros estão olhando. Hipocrisia, nós somos muito hipócritas muitas vezes, não é verdade? Já não é, gente? Hipocrisia, e aí Pedro faz aquilo lá, e Paulo olha e fala, peraí, não é isso que eu estou vivendo, não. Tem uma coisa errada. E ele, face a face, você botar alguém aqui, já viu face a face? Repreendeu na frente de todo mundo Pedro, coluna da igreja, teve que fazer assim, ó, baixar a cabeça. Repreendeu, porque a mesma coisa que ele repreendeu Gálatas, o povo de Gálatas. Falou, meus filhos, vocês começaram na graça, estão na carne agora. Pedro, você está querendo carne, circuncisão, você está querendo trazer lei, quando Jesus nos libertou da lei para vivermos na graça. Irmãos, semana que vem eu vou falar sobre a graça, não é a provisão, nem para nós deixarmos de trabalhar na obra, nem para pecarmos. Aliás, o quanto eu sei que você tem revelação da graça de Deus, é o quanto eu sei, o quanto envolvido na obra você está. Vou repetir. O quanto eu sei da graça de Deus, o quanto eu sei que a graça de Deus revelada em você está, é o quanto eu vejo, o quanto você tem se envolvido na obra de Deus. Porque é gratidão, gente. Gratidão, amém? Gratidão. Quem viu aquele filme, a lista de Schindler, não, é o Resgate do Soldado Ryan. Lembra desse filme? No final, o papel do Tom Hanks, quando ele chega para aquele soldado, e o Tom Hanks está, o capitão, morreu toda a sua equipe para salvar um cara. E no final o cara vê que todo mundo morreu para salvar ele fica constrangido, porque a mãe já tinha perdido os outros 3 irmãos. Eu não posso explicar aqui por causa do tempo, estou terminando. E aí ele pega aqui, aquele homem sangrando,
tomou tiro dos alemães, está morrendo ali, e aí ele olha aqui e pergunta pro capitão que está morrendo, que veio para salvar ele. Olha, agora, o que eu faço? O que eu faço? Aí ele, últimas palavras da vida dele, ele fala, faça o sacrifício valer a pena. Todo mundo morreu por você e eu vim aqui para te salvar e estou morrendo por você. Agora eu te pergunto, esse homem vai viver com o coração com gratidão ou não por esse capitão? Se for eu, seu irmão, chegar, eu vou visitar a família, vou dar tudo que eu tenho para a família dele, vou viver para ajudar ele, porque ele salvou a minha vida. Amém? É isso que falta, gratidão, a graça. A graça é o resultado da revelação da gratidão. Muitas pessoas têm problema nessa área de libertação e existe aqui diferentes tipos de reação à obra de Cristo. Pastor, se é a graça, então como é que fica a questão de libertação na igreja? Por que uma pessoa não é liberta em certas áreas e outras são? Primeira coisa, libertação não é uma coisa padrão. Cada pessoa tem uma reação diferente. Exemplo, uma menina pode ter sido abusada por um tio e uma outra também. A outra está completamente curada com uma semana de convertida. A outra é uma líder na igreja e até hoje tem problema no seu casamento e não está liberta desse abuso. Como é que pode isso, pastor? Eu digo para você, irmãos. A área das nossas vidas que não são libertas são as áreas onde a graça de Deus não tocou, não alcançou. Então, qual é a área que você tem problema? Essa área você colocou as suas leis e a graça de Deus não alcançou. Essa é a área que a graça de Deus ainda não entrou. A área que você não tem fé para crer na substituição. Diga comigo, substituição. Tudo é uma questão de substituição. Eu deveria morrer e ir para o inferno, mas Jesus me substituiu, foi ou não foi? E morreu por mim no meu lugar. A lei me condena, mas Cristo me absolve. Amém? Então, quando eu tenho entendimento, então, com quem eu tenho que fazer libertação? Eu tenho que levar a pessoa. O que é uma libertação? Nada mais é do que levar a pessoa, mesmo que seja lá no seu passado, a entender que a graça de Deus está disponível hoje e que a graça de Deus, apesar disso, estava com ela lá. E permitiu, e Deus tem sempre um propósito. Deus também permitiu que seu filho fosse chicoteado, abusado, cuspido. Sim ou não, gente? Quem disse que Deus não ama Jesus? Então a libertação nada mais é do que eu estar cativo num sistema da lei, no qual eu não encontro o amor de Deus, no qual eu não acho que Ele me ama. Naquela área eu tenho um problema. Para outras áreas eu até tenho fé. Então eu não tenho fé. Então libertação é a área escura da minha vida. É a área em trevas onde o inimigo está lá, porque não tem fé. E quando tem fé, eu aproximo Jesus e tem luz. Quando tem luz, não tem escuridão. Pastor, eu não consigo crer no casamento abençoado. No fundo, eu tenho dúvidas. Sua área. Não consigo me ver como alguém próspero financeiramente. Se eu falar para você, irmão, Deus quer que você ganhe 80 mil por mês. Demorou um pouco, né? Você viu? A lei entrou, aí alguém, aleluia, aleluia. Quem crê que Deus quer que seu povo prospere, amém? Aí já vem aquela voz, não, você não tem faculdade, você nem terminou o 2º grau. Quem é que está na Bíblia escrito que só quem tem 2º grau pode ficar rico? Quem é que disse isso? Você repara como a gente está num sistema da lei, né? São áreas, a gente precisa ser liberto. Então, falar sobre a graça é falar de libertação na igreja, amém? É a graça de Deus abundante, entrar em todas as áreas. E eu quero terminar essa manhã, eu estava terminando na letra T, agora eu estou terminando na letra T. Falta só, terminando. Eu quero terminar dizendo para você assim o seguinte, você não tem mais passado. Você sabia disso? Amém? Mateus 26, 28 diz, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Hebreus 8:12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados e das suas prevaricações, não me lembrarei mais. Isaías 43:25, eu, Deus diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Você não tem passado mais. Amém? O que o diabo faz? Quer te engaiolar, te levar lá. Hebreus 10:17 diz, jamais
me lembrarei de seus pecados, da sua iniquidade. Se Deus não lembra, por que que você lembra? Porque o diabo fica te lembrando. Porque nós ficamos conversando com ele. Aí tem gente que é assim, não, pastor, não é assim, que você não sabe o que eu vivi. Pois é, você quer ficar lá ainda. Eu vim te convidar a uma substituição. Amém? Aonde abundou o pecado, aleluia, vai o quê? Superabundar o quê? A graça de Deus, amém? Aplauda ele, aleluia! É uma substituição, irmãos. Glória a Deus, toda a glória a Ele. Baixe sua cabeça, eu quero saber como é que você vai sair do culto hoje. Crendo que você é bom, que Deus venha destruir o nosso orgulho, é necessário que você diminua para que Ele cresça. Feche os seus olhos, quero antes de sair orar com você, amém? Pastor, o senhor não conhece a minha luta. Irmão, eu não conheço, mas Deus sabe. Esse mundo é um mundo mau, não foi Deus que pecou, foi o nosso Pai. Mas Ele já fez a parte dele. Ele já enviou o seu Filho na cruz. Ele te substituiu lá. Era para ser você, era para ser eu, era para ser o teu abusador. O teu problema é o orgulho, que você acha que você é melhor que ele, melhor que os outros. Eu vim te dizer aqui que a grande maioria, se não quase todas das pessoas que são abusadores foi que foram abusados. Isso só mostra que ninguém é melhor do que ninguém. Quase 100% dos pais agressivos que foram péssimos pais é porque também tiveram péssimos pais. Aquilo que a gente não quer para nós é aquilo que a gente acaba fazendo para os outros, porque estamos aprisionados. Mas nessa manhã, o Espírito Santo de Deus quer te libertar do abandono. Talvez você ainda se sinta abandonado. Talvez você tenha memórias de alguém, parente, indo embora. Mas Deus te encontrou. Você foi achado por Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Deus deu o seu Filho. Por isso que a maior revelação que você pode ter é o que Ele fez por você. Você imagina Deus sofrendo o seu único filho, vendo Ele morrendo naquela cruz por causa do grande amor. Por isso a gente não pode fazer com que o sacrifício de Cristo seja em vão, que não valha nada. A sua falta de cura, o seu sentimento de abandono, não se sinta culpado por isso, mas na verdade está dizendo para Deus, não valeu a pena. Mas eu vim aqui te dizer, substitui. É uma questão de fé. Faça essa troca agora. E receba da graça de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.